Olá! Essa entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros centros de educação ambiental públicos da cidade de São Paulo, os CEAs Previdência e Carmo. Compõe o programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais do município. Acompanhe, a seguir, a entrevista realizada com Simone Sordi, sobre os CEAs pioneiros de São Paulo. Simone é bióloga e atuou nos CEAs entre 1992 e 1994. Essa entrevista foi realizada em 2020 com os educadores ambientais da DDPEA, Conrado, Fernanda, Mirella e Romã. Boa escuta! Está começando, então, nossa gravação, né? Gravação de uma nova entrevista dentro do projeto do Inventário da Memória Socioambiental da cidade de São Paulo. Eu sou Conrado, sou educador ambiental da DDPEA, que é a Divisão de Difusão e Projetos de Educação Ambiental da Amapaz, que é a Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da Prefeitura de São Paulo. Hoje a gente vai entrevistar a Simone de Sorte. Simone, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Opa, tudo bem. Aqui com a gente hoje também para entrevistar a Simone, dentro da equipe DDPE de Educadores Ambientais, está a Romã também. Boa tarde, Romã. Boa tarde, gente. Boa tarde. Mirella. Boa tarde. Oi, Mirella. E também o André, que aí você já conhece também, Simone, há mais longa data aí, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde. Então, essa equipe que vai estar hoje com a gente entrevistando você, Simone. Passar só um pouquinho os nossos objetivos, então, né, para a gente começar a conversar. A ideia aqui é que dentro desse inventário, desse programa, que é o Inventário da Memória Socioambiental da cidade de São Paulo, a gente tem um projeto piloto, que é esse projeto do Arquivo de Memórias dos CEAs, do Centro de Educação Ambiental do Parque Previdência do Carmo, que são esses CEAs pioneiros, né, os primeiros CEAs do município. E o que a gente tem feito, a gente está aqui na quarta entrevista, é recolhido relatos, testemunhos dos antigos educadores, pessoas que participaram desses primeiros momentos dos CEAs, e a ideia, então, é a gente ter uma coletânea, a princípio, desses relatos de quem participou, como um material de pesquisa, né, de investigação, voltado para a questão da educação ambiental. Então, esse é mais ou menos o nosso objetivo aqui nessas entrevistas, e a gente tem feito uma dinâmica que se repete em 3 partes. Uma primeira parte em que a gente ouve um pouquinho de você e quer entender como que você se lembra, como são suas memórias relativas aos primeiros anos do SES, que é esse foco que a gente tem, né, desses primeiros anos de construção do SES. Um segundo momento em que a gente aprofunda as memórias com você, então tenta lembrar de alguns espaços, procedimentos, atividades que venham na sua cabeça, que aflorem aí enquanto a gente está conversando. E um terceiro momento, o último, para a gente pensar o futuro dessa memória. Como você imagina que a gente possa rememorar esses espaços? Enfim, que futuro é esse de lembrança e também de ativação dessa memória? Acho que é um pouco isso. A gente está imaginando uma conversa aqui de 40 minutos, 1 hora, para a gente se calcular um pouco o que tem sido por aí com o pessoal. E aí, para a gente começar, Simone, queria saber se você podia fazer uma breve apresentação sua, da sua relação com a educação ambiental, como isso apareceu na sua vida, como entraram os CEAs dentro disso. Você pode explicar um pouquinho para a gente conhecer essa sua relação com os CEAs e com a educação ambiental? Tá. Bom, primeiro eu quero dar parabéns a vocês pela iniciativa, porque eu acho que a gente sente muita falta da continuidade dos projetos, né? E desde que eu entrei na prefeitura em 92, muitas informações se perderam, não só na educação ambiental, muitos projetos iniciados não tiveram continuidade, então eu acho fundamental isso que vocês estão fazendo, parabéns, primeiro pela iniciativa, né? Bom, eu me formei em biologia na Unicamp, né, prestei o concurso na prefeitura, e em 92, em julho de 92 eu assumi, e o meu primeiro local de trabalho foi o CEA Carmo, né?
Então, eu moro aqui na região sul, né, para mim era bem distante, assim, foi um choque, porque eu não estava acostumada a ter que viajar todos os dias para trabalhar, mas a gente não tinha inicialmente um transporte, né, da prefeitura, então eu ia até a Consolação e pegava um transporte lá, enfim. Mas eu vinha de uma formação acadêmica, eu estava terminando o mestrado em ecologia na Unicamp, né. A minha experiência com educação ambiental foi durante o estágio que eu fiz, durante a graduação, e foi em Campinas, né, no Parque Itaquaral, e era assim, era atendimento a crianças de primeiro e segundo grau, né. Então, falei: "Bom, iniciei o trabalho, né, para mim, havia, assim, um abismo, né, entre todo o conhecimento, acadêmico que eu estava desenvolvendo e o trabalho que eu ia ter que fazer de educação ambiental. Então, aqui para mim era um baita de um desafio, né. Então, o CEA já existia, né, assim, os primeiros anos do CEA eu não estava presente, eu acho que o Ricardo e a Sumiko vão poder te esclarecer melhor. A origem do CEAS, né, do CEA inicialmente, depois da descentralização. E, bem, quando eu entrei, faltavam 6 meses para terminar a atual gestão, né, e eu entrei numa equipe multidisciplinar, o que eu já achei bem interessante. Então, tinham sociólogos, tinham biólogos, tinham pedagogos, né. André, se lembrar de mais alguma formação, você me fala. Não consigo me lembrar, mas, era uma assim, a gente então eu fui trabalhar no CEA Carmo, então inicialmente já existiam os CEAs descentralizados, o CEA Previdência e o CEA Carmo, eu acho que na época que eu entrei só esses 2 CEAs mesmo, tá. Depois com a criação da secretaria em 93, se fixou uma equipe na Avenida Paulista, né, que era a equipe central, e foram sendo criados outros CEAs descentralizados, tá. Eu acho que para essa primeira etapa da entrevista, não sei se eu poderia falar mais alguma coisa. Não, maravilha, Simone. É legal que a gente aqui está vivendo isso com você e conversando também com as outras pessoas que estão passando por entrevista, a gente vai fazendo as relações também com o que já foi dito, né? Então, Domingos falou de você, a gente vai compondo esse quebra-cabeças com o que cada um vai contando. Então, acho que é isso, acho que vamos caminhando na entrevista e o que for surgindo para a gente é super proveitoso. A Romã, ela está com essas questões do primeiro bloco, acho que agora ela pode encaminhar essas questões, né, Romã, sobre os primeiros anos, o que a Simone lembra. Se você quiser, Romã, começar as questões, fica à vontade. Simone, eu queria perguntar para você, aproveitando que você fala, né, que a Secretaria em 93, ela é criada, a questão dos CEAs descentralizados, como que você lembra esse momento inicial da formação dos CEAs, ainda que você tenha entrado depois para o concurso, como que você lembra que foi essa questão, a sua participação nesse momento inicial, e como que era reportado na época a criação do CEA, como que era repercutido? Bem, quando eu entrei em julho de 92, eu esqueci de falar no primeiro bloco, mas a equipe com quem eu trabalhava, bom, existia uma chefia lá no CEA Carmo, que era uma bióloga chamada Marisa, né? E aí eu fui trabalhar com a Marisa, que era a chefe na época, com o Domingos e a Vandineide, que estavam entrando também na prefeitura naquela época, né? O Domingos sociólogo e a Vandineide bióloga. Mais para frente entrou a Sandra, que era pedagoga. Como que eu via inicialmente, nesses 6 primeiros meses de trabalho, ele era basicamente o que eu fazia no meu estágio da graduação. Então, as crianças chegavam num ônibus, alucinadas, porque elas estavam indo para o parque, né? Então, a gente já ouvia, assim, desde a entrada do parque, a gritaria das crianças no ônibus. E existia uma proposta de se fazer uma trilha com as crianças, uma trilha que abordava questões históricas do parque
e aspectos biológicos, né? Então, uma parte da trilha era dentro da mata, aí eles conheciam o casarão, e depois era feita uma oficina de papel reciclado. E passados esses... Nós achávamos, nós três, né, eu, Domingos, a Vandineide, de que a gente poderia melhorar esse trabalho, porque as crianças, na verdade, elas estavam indo lá a passeio, não existia um trabalho prévio com os professores. Então, voltou para a direção geral a pessoa que estava inicialmente na Fundação do SEA, que é a Vera Rodrigues. E a Vera trouxe de volta, então, alguns técnicos que haviam sido afastados, no caso, assumi com o Ricardo, que eu me lembro bem, outros técnicos entraram, eu não sei se o André entrou na época desses 6 meses ou depois, mas depois, né? Então, a equipe começou a crescer muito, e aí foram surgindo propostas, né? Era assim, a gente tinha uma dinâmica muito interessante, que eram as reuniões gerais. As equipes do SES descentralizados, elas iam para a Avenida Paulista, a gente fazia reunião lá, e cada um trazia as suas experiências, as suas demandas, e, claro, cada CEA tinha as suas demandas próprias, né, em função do entorno, em função do seu público, né, de atendimento, dos seus problemas, e das suas questões, e do seu ambiente, das pessoas, e se definiam, então, algumas diretrizes, né, e eu achava isso muito importante. Então, por exemplo, foi feito um curso para os professores da rede pública, né? A gente montou um curso para os professores. E durante o curso, claro que a gente ia abordando questões específicas de cada região onde os CEAs descentralizados estavam inseridos. Existia também a proposta das trilhas autoguiadas, que eram folders que a gente fazia para alguns parques, né? Então, a pessoa poderia percorrer a trilha e ter as informações de cada ponto. Isso foi um trabalho bem interessante, e a gente, inclusive, publicou num livro, eu estou com o material aqui. Eu acho que é essa a sua questão, né? Uhum. E responde, Simone, e também, por gentileza, como que você vê a importância, né, considerando que você coloca nesse relato que tinha um papel mais da visita, da mediação com as escolas, aí depois vocês vão assumindo com as reuniões gerais um papel mais descentralizado, como que você enxerga a importância nesse contexto da década de 80 para 90, da importância da criação do SEAS? Bom, primeiro, a educação ambiental é sempre fundamental, né? Para você fazer a interface, para que as pessoas possam se apropriar do espaço e do conhecimento que aquele espaço contém. E uma coisa que eu acho muito importante é trabalhar as escalas, né? As escalas de ação. Então, tinha muita questão, olha, a gente está fazendo oficina de papel reciclado, ok, mas e aquela empresa que está desmatando e plantando pinos? Então, a gente tinha essa possibilidade de trabalhar a questão das escalas, né? Eu acho fundamental, eu acho tão fundamental quanto hoje, assim. Acho que eu não sei se tem uma temporalidade aí em termos de importância, né? Uhum. Só mais uma perguntinha, Simone, aproveitando esse gancho que você traz das escalas de ação, como que você sente que era a questão, por exemplo, do poder público e da sociedade civil? Porque nisso que você redimensiona da escala, às vezes a gente faz a oficina de reciclagem com o público, a crítica que a gente às vezes tem que colocar para aquela empresa que está fazendo o poder público, alguma ação, como que você sentia que foi a postura tanto do poder público quanto da sociedade civil em meio a esse processo de formação do SEAS? Tá. Bom, a gente tinha muito respaldo da diretora, da Vera, então era ela que fazia a interface com as instâncias superiores, né? E eu lembro que numa ocasião, o CEA Carmo, porque depois eu saí do CEA Carmo e fui para o CEA Previdência, que era um pouco mais perto da minha casa. O CEA Carmo implantou um museu de educação ambiental no Casarão. E foi, assim, muito, muito legal mesmo, né? Feito com coisas artesanais, e tinha uma maquete, com fotos antigas e frutos, todo o material do local, né?
montado de uma forma muito lúdica, muito interativa, né? Então, eu lembro que na inauguração, o chefe de gabinete e tinha uma assessora do secretário, eles estiveram presentes na inauguração. E eu lembro de uma fala dele, que ele disse: a gente não quer atrapalhar o trabalho de vocês. Então, eu acho que tinha um entendimento assim de que, se não havia muito também incentivo, e verba, etc., também ele também queria deixar que a gente tivesse liberdade para tocar o trabalho da gente, que era muito interessante. E lógico que surgiam, né, durante as atividades, essas questões voltadas às ações do poder público. Então, bom, se a gente tem um problema de água, por que o poder público não atua de uma forma diferente com relação ao corte de árvores, com relação a plantio? A gente sempre teve muita autonomia, assim, para colocar tanto os projetos do poder público quanto os problemas mesmo, né? E quanto à questão da responsabilidade de cada indivíduo, tanto na ação quanto na cobrança, né, do poder público. E, nesse sentido, eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês, eu acho que a estabilidade do funcionário público é muito importante, né? E é isso que está sendo colocado em risco nesse momento. Então, naquela época, a nossa equipe toda era composta por funcionários efetivos, né? Então, a gente, lógico, estava em estágio probatório, mas a equipe era tão integrada que a gente não me lembro, não precisa de ter de política ou de explicar alguma situação mais claramente, né? Não sei se foi isso que eu respondi a tua pergunta. Respondeu, Simone. Muito obrigada, viu? Acho que o Com agora vai mediar para a gente fazer o próximo bloco, então. Obrigada, Simone. Tá bom. Isso. Imagina, obrigada a você. Obrigado, Roman, também. Muito bom ir aprofundando, né, entendendo mais as questões que você está trazendo. Simone, que bom que você pôde falar também de como era a composição, né, da equipe. Acho que agora a Mirella vai assumir um pouco aqui o novo bloco de perguntas, e a ideia é não só pensar nessas primeiras experiências, nas interações, né, com o setor, a sociedade civil, com os outros órgãos do governo, mas também entender um pouco as suas lembranças das próprias atividades mais metodológicas, não é isso, Mirella? Você assume aí esse bloco de questões? Você comentou de oficinas, trilhas, cursos, e como que essas metodologias e práticas eram desenvolvidos, pensados por você e pela sua equipe? E como você acha que elas se relacionavam com os públicos que vocês atendiam? Então, eu vou tentar responder, mas vai sair de uma forma um pouco resumida, né? Enfim, a gente tinha um público para atender, né, que a gente considerava importante, que são os usuários dos parques, os moradores do entorno do parque, os visitantes do CEA, né? E uma coisa que era fundamental, que era consenso na equipe, que era trabalhar com os multiplicadores, que seriam os professores da rede pública. Então, nesse sentido, a gente tinha várias frentes de trabalho, né? Uma delas foi esse curso para professores, era um curso multidisciplinar, né? E outra frente eram as trilhas autoguiadas, né? Que eram folders, que eu acho que eu falei no primeiro bloco, folders impressos com as estações da trilha, de cada parque. E esse material ele era trabalhado tanto pela equipe do SES com os visitantes, quanto independentemente por cada visitante, né? Então, eles ficava disponível, né, o folder, o visitante poderia fazer a trilha individualmente, mas a gente usava muito também. Eu lembro que final de semana a gente fazia essas trilhas, a gente se revezava. Eu lembro muito de uma trilha no Trianon, no Parque Trianon, que foi muito interessante, que a gente acabou improvisando no final. A gente fez a trilha com um grupo de crianças, junto com os pais, usando o folder, né, as informações, e no final teve uma oficina de argila, né?
Então, não tinha me ocorrido isso, mas a gente pediu no final que eles fizessem em argila algum elemento do parque que tivesse chamado mais atenção. E aí cada um deles fez. Eu falei, bom, então agora a gente vai sentar no chão e vai pensar que esse espaço aqui é o parque, vamos localizar cada elemento que vocês fizerem em argila, né? Então, a questão da localização geográfica, né, se situar no espaço, isso foi trabalhado, assim, de uma forma, acabou sendo, assim, uma improvisação, mas foi bem interessante, né? Então, eram atividades que a gente fazia no final de semana, durante a semana, nos parques, e sempre com os multiplicadores. Tinha muita participação de representantes da equipe do CEA nos projetos da própria secretaria, né? Então, por exemplo, a criação da APA do Carmo, a gente participou, teve uma participação da educação ambiental, né? De como seriam feitas as adequações para a visitação, para atividades de educação ambiental, as atividades de plantio da secretaria também tinham uma participação. Então, vários projetos da secretaria, a equipe participava. Que eu me lembre, foi isso. Mas, assim, lógico, eu tenho muitas lembranças, assim, da questão da sensibilização. Teve uma outra oficina que a gente fez no próprio Parque Ibirapuera, e eram com crianças de uma escola da rede pública. E eu lembro que no final a gente pedia para elas fecharem os olhos e tocarem nos objetos mais próximos e tentarem sentir, né, o que elas estavam tocando, se era o tronco, se era uma folha, se era uma pedra, enfim, eram várias atividades. Eu não vou conseguir lembrar de todas agora, né, mas sempre tinha essa preocupação de trabalhar com os multiplicadores e de dar o suporte para o atendimento de grupos, de visitantes e das atividades da secretaria e da prefeitura como um todo. Sim, é muito importante ter esse apoio, além dos multiplicadores, e também trabalhar essa sensibilidade, né, com as crianças. E você acha que as metodologias, a forma que vocês tratavam as práticas e também com o público se alterou ao longo dos anos que você estava atuando? Se alterou? Se a metodologia alterou? Sim, se tinha Eu alguma fiquei, coisa eu fiquei 2 anos e meio no CEA. Uhum. Então, eu peguei um período, que foram aqueles primeiros 6 meses, e que houve uma mudança de metodologia com a mudança de direção do CEA, que foi, assim, absurda, né? Foi muito diferente. A gente passou a atuar de uma forma muito diferente, né? Com as reuniões centralizadas e as atividades descentralizadas, e a criação de novas atividades, pensando na criação de multiplicadores. Sim, teve, assim, com a criação da secretaria, a criação da divisão de educação ambiental, né, trouxe a educação ambiental para um novo status, eu acho, dentro da secretaria, né, que fez com que a gente passasse a participar desses projetos, que antes a gente não participava. E é isso, nos primeiros 6 meses, que foi o final daquela gestão, era o atendimento às crianças das escolas da rede pública, através da trilha, que foram 6 meses que eu passei no Parque do Carmo. Fazia parte do CEA também o herbário, era a coleção de amostras de plantas coletadas, né? E quando eu entrei no CEA, o herbário, ele estava fechado, a atividade do herbário tinha sido paralisada por não ser considerada importante. Então, eu lembro que as amostras, elas ficavam acondicionadas nos armários de aço, numa sala do casarão, e a sala ficava fechada, a gente não utilizava, nem cientificamente e nem em educação ambiental, aquelas amostras, né?
Depois, com o tempo, com essa mudança de gestão, a volta da Sumiko, que foi uma das precursoras do herbário, e do Ricardo, que foi um dos precursores da divisão de educação ambiental. Então, o herbário ele foi transferido para o Parque Previdência, onde ele já havia estado antes, foi reorganizado e voltou a ser utilizado, a ter amostras incorporadas. Depois o herbário se separou da educação ambiental, ficou vinculado à escola de jardinagem. Depois ele foi para a divisão de unidades de conservação, e hoje em dia ele é vinculado, depois dessa última mudança, ele é vinculado à divisão de produção de mudas e herbário municipal, e é onde eu trabalho hoje, no herbário, né? Então eu fui seguindo, quer dizer, eu tive outras passagens pela secretaria, mas eu trabalho no herbário hoje. Sim, que bacana. Acho que da minha parte era isso, respondeu tudo. Tá bom. Te Obrigada. agradeço, Mirella. Vou fazer uma ponte aqui, então, com a Simone. Simone, você já falou de várias oficinas, né, experiências bastante pontuais que você conseguiu rememorar aqui com a gente, mas queria saber se tem uma atividade específica que você queira destacar, assim, uma experiência marcante, alguma coisa que aconteceu nesse período vinculado ao SESC que você queira deixar registrado aqui com a gente. Uma vivência, uma atividade da equipe, alguma coisa que você admirava, o que aconteceu. Eu acho que o curso para os professores foi uma experiência muito interessante, né? Onde eu pude fazer essa ponte do conhecimento mais acadêmico, de onde eu estava vindo, para a educação ambiental, né? E, assim, eu acho isso fundamental, né? Não tem como, não é possível tanto conhecimento desenvolvido na academia não ser transferido, né, para a população. Então, eu acho que o curso para professores foi uma dessas experiências que me marcou bastante. Ótimo, obrigado. E aí, atrelado a isso também, pensando nessas memórias específicas, tentando resgatar elas com você, tem algum espaço, você falou um pouco do museu, né, do Museu do Meio Ambiente, do Herbário, do Casarão, mas pensando nas infraestruturas, nos espaços, tem algum cantinho que você lembra, que vocês recebiam as pessoas? Pensando nos espaços, tem algum espaço de memória que para você chame a atenção, para a gente pensar junto, lembrar junto? Então, eu acho que, apesar de eu ter passado só 6 meses no Parque do Carmo, foi o período que mais me marcou, né? Então, eu lembro que o casarão, e onde a gente recebia as pessoas, e o gramado na frente do casarão, onde a gente sentava para conversar um pouco sobre a história do bairro, do parque, isso, para mim, tem uma memória afetiva muito legal. A entrada na mata, onde a gente pedia para eles sentirem a diferença da temperatura fora da mata, dentro da mata, também é uma memória afetiva, assim, bem interessante. Mostrar para eles, assim, as várias formas de dispersão dos frutos e ver a surpresa, sabe, no rosto de alguns deles, como se estivesse abrindo uma janela para eles, isso para mim foi muito legal, tá? Acho que é isso. Ah, que massa. Fomos com você junto aí nesse gramado, estamos tentando também, caminhamos junto com você. Obrigado, Simone. Agora a gente queria ir para a parte já de pensar nesse futuro, como no futuro a gente pode lembrar desses espaços, dos SES, e aí o André que vai encaminhar esse bloco. Tudo bem, André? Você pode pegar aí o caminho da fala? Sim. Beleza. Simone, como é que você considera que os SES deveriam ou devam ser lembrados? Seja pelas atividades que a gente desenvolveu, seja pelos impactos que gerou na população do entorno ou na cidade como um todo. Como você acha que os SES devam ser lembrados? Eu acho que, em primeiro lugar, eles devem ser resgatados, né? Sim. Talvez eles possam voltar a existir, né? Eu acho que eles nunca deveriam ter sido extintos. Então,
A primeira coisa para mim é essa. Eu acho que talvez agora esteja nesse caminho, eu não sei, de centralizar as atividades e trabalhar de uma forma centralizada, mas descentralizada, é isso? Existe um departamento, coordenadoria, que é uma paz, que dependendo da divisão ela faz atividades centralizadas e a nossa divisão ela faz trabalhos mais descentralizados, mais voltados às demandas da cidade ou aos projetos da secretaria. Muito provavelmente, aí é uma questão bem pessoal, eu acredito que pela diversidade e pela dimensão da cidade, a volta ao CEA seria uma coisa muito boa. Mas enquanto esse projeto não se consolida, a gente tenta trabalhar justamente não só a memória dos CEAs, mas qual o legado que eles tenham deixado até o momento, né? Tá. Eu acho que poderiam ser resgatadas algumas atividades. Eu acho que esse curso para professores é uma atividade que poderia ser resgatada, né? Talvez não trazer o SES de volta de uma vez só, mas ir resgatando as atividades que eram feitas, a dinâmica de trabalho, né? E, e talvez, assim, pedir, de alguma forma, que pessoas que passaram por essas atividades deem esses depoimentos também, porque para mim foi muito especial. Agora eu gostaria de saber se para quem participou, né, das atividades também tem uma memória afetiva, se mudou alguma coisa na vida dessas pessoas, na visão de mundo, na visão do ambiente, na forma dela como cidadã, né, de se colocar na sociedade. Eu acho que isso seria da mesma forma como vocês estão entrevistando a gente, talvez entrevistar algumas pessoas que passaram por essas experiências, sabe? Não sei como resgatar essas pessoas, né? Deve ter uma lista de presença desse curso de professores, não sei. Mas A gente eu acho que pensou nisso, Simone. Oi? A gente Oi? pensou nisso. A gente É. pensou nisso. A gente até ensaiou uma primeira chamada aberta pelas redes, memórias de quem aparecesse. Só que aí a Olha, gente teve esse intervalo agora em que a gente não pode, por conta da legislação eleitoral, sim. se relacionar diretamente com os públicos. Então, aí a gente fez um recorte de só nesse período e para quem está dentro do próprio serviço público, porque aí a legislação não impediria a gente de fazer esses encontros. Mas nossa ideia é que esse arquivo se amplie não só para os educadores, mas para todo mundo que tem alguma memória vinculada. Ah, que bom, que bom. Espero que dê certo. Tomara. Simone, continuando então com esse raciocínio, com essa questão de trabalhar memória, reminiscências, que relevância você considera que os CEAs apresentam para a memória socioambiental da cidade de São Paulo? Qual a relevância dos CEAs para a memória da cidade? Do que já foi? Sim. Do que já foram CEAs? Sim. Na minha visão, foi um período muito importante, né, onde muitas metodologias foram colocadas em prática, faltaram ainda muitas atividades, né, eu acho que faltou a gente avançar muito nas atividades para memórias. Agora, uma relevância, por exemplo, para as comunidades atingidas, que receberam atividades de educação ambiental. Você acha que é relevante esse trabalho que, óbvio, que a gente acabou fazendo, que foi feito pelos CEAs? Você acha que isso, de uma forma maior ou menor, marcou a memória socioambiental da cidade? Os trabalhos? Eu creio que sim. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, que é a criação do Parque Tiso, né? Sim. O Parque Tiso, que recebe um outro nome agora, eu não sei qual, não me lembro qual é, mas que é aquele grande parque que pega, acho que 4 municípios na Zona Oeste, e teve uma participação grande da população e do CEA. Então, o CEA, na figura do René Costa, né, até ele fez até a tese de mestrado dele naquela área de fitossociologia,
e a tese dele parece que tem uma parte também que fala desse trabalho socioambiental. Ele teve uma atuação fundamental para a criação do parque e para que as pessoas do entorno, para a comunidade do entorno se mobilizasse, compreendesse a importância, se apropriasse, batalhasse. Então, eu acho que tem algumas ações pontuais, sim, na Zona Leste também. Eu saí de lá depois de 6 meses, mas com certeza deve ter. Acho que a Vandineide vai relatar alguma coisa, né? Mas eu creio que um pouco por aí, sabe? Eu acho que vou conseguir lembrar de todos os exemplos, mas foi um período muito importante. E uma última pergunta: o que é que você espera do futuro desses espaços? Desses espaços, eu digo, do casarão do Parque do Carmo e todos os outros equipamentos que existiam no parque que a gente utilizava, ou até mesmo da Caixa d'Água do Previdência. O que é que você espera do futuro desses espaços, dos espaços físicos? Que voltem a ser CEAs, que sejam museus, que, enfim, que possam ter utilidades múltiplas, enfim. Você tem alguma expectativa em relação ao espaço físico daqui para frente, da onde a gente está fazendo atividades de educação ambiental? Bom, eu acho que os parques são sempre um núcleo gerador, né, da educação ambiental. Em primeiro lugar, esses espaços, o que eu espero é que eles continuem públicos. Então, eu acho que isso é ponto pacífico, né? São espaços públicos, são espaços da população, e eles devem continuar assim, né? Se os CEAs devem voltar a funcionar nesses espaços, eu acho que depende do que se pretende dos novos CEAs, né? Eu acho que estava se encaminhando para ter uma estrutura de auditório, de salas de oficina, que seriam adequados para recuperar os CEAs nesses locais, né? Mesmo porque, assim, eu conheci bem o CEA Previdência e o CEA Carmo. Depois foi criado o CEA Nabuco, o CEA Luz, né? O CEA Interlagos, né? Oi? Guarapiranga. Guarapiranga. Então, eu acho que teria que... Bom, de qualquer forma, sempre em toda a área verde pública, eu acho que um espaço que resgate a memória e que forneça informações do ambiente e do entorno é sempre fundamental. Sim. Agora, se vai continuar sendo céu, se não vai, eu acho que seria desejável, mas que seja um espaço público e que tenha uma utilidade pública, né? Uma utilidade de serviço público, sabe? De educação Sim. ambiental. Para todos. Sim, sim. Simone, eu acho que essa foi a última pergunta. Eu agradeço a sua participação. As suas lembranças, com certeza, vão ser extremamente úteis. Não, falando sério mesmo, não é uma questão de formalidade. Até porque eu não tenho formalidade com você. Certo. É bem interessante. Quanto mais... Eu tenho percebido, por exemplo, que as entrevistas que a gente tem feito com os colegas, elas são bastante heterogêneas. E essa heterogeneidade, sim, bastante. Nossa, bem, bem diferentes uma da outra. Elas não só complementam o que o Conrado chama, por exemplo, de quebra-cabeça, que é um bom termo que ele utiliza. Muito bom. Muito bom mesmo. Porque é um calendoscópio mesmo, porque a gente acaba trabalhando nesse primeiro momento com lembranças e subjetividades, mas que a gente percebe que não fica um ponto fora da curva. A gente vai formando realmente esse quebra-cabeça. Que bom. Cada um que responde ao questionário é uma surpresa. Porque Jura? Juro. Eu mesmo fiquei muito surpreso com o que acabei falando. Fiquei surpreso com o que o Domingos acabou falando também, com o que a Sandra falou também. Foi muito interessante porque, como cada um acabou entrando numa época, fecha um círculo com os depoimentos. Então, se quando eu entrei, por exemplo, em 93, já tinham coisas acontecendo,
Aconteceram muito mais coisas depois, mas justamente nessas entrevistas eu consigo fechar e entender questões que eu havia esquecido, mas que depois eu lembrei e falei, nossa, não foi assim, foi assado, por exemplo. Os pontos de vista vão se alimentando, né? Que legal, né? Sim. Muito legal. Mesmo porque assim, eu perdi uma parte muito importante do SEC, que foi o depois, né? Eu fiquei 2 anos e meio. Eu fiquei de julho de 92 até janeiro de 95, 94, 95. Sim. Né? Então, depois teve muita coisa, né? Aconteceu muita coisa que eu não vivenciei. É isso, né, gente? Simone, que bom que a gente conseguiu, né? A gente teve vários percalços no caminho, mas a gente te agradece super pelo seu depoimento. Acho que, como o André falou, é bonito compor mais uma pecinha dessa que a gente está compondo, né? E aí suas subjetividades, a emoção da sua fala, né? Na hora que você falou do gramado, o olhinho brilhou, lembrando, acho que conta muito pra gente. A gente super te agradece. Eu que agradeço pela iniciativa de vocês estarem fazendo esse resgate, por terem me chamado, apesar do pouco tempo que eu fiquei lá, e espero ter contribuído. Esta foi a entrevista realizada com Simone Sordi para o programa Verde Memórias, uma realização da Divisão de Difusão de Projetos em Educação Ambiental da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos Sumiko Honda, antiga educadora ambiental do SESI.